irmãos amados, é muito bom estar com vocês, muito feliz mesmo. E eu quero hoje partilhar com vocês sobre um personagem da Bíblia, um homem que foi cheio do Espírito Santo, um homem que ensinou sobre a plenitude do Espírito Santo, e um homem que é para nós um exemplo de plenitude do Espírito Santo. Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Acho que todos vocês sabem que a segunda carta de Paulo a Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu. E vocês também sabem que Paulo escreveu essa carta da sua segunda prisão em Roma. A primeira prisão, por volta do ano 61, 63, tinha por trás o ciúme dos judeus. Era uma perseguição religiosa. Mas a segunda prisão, em Roma, o que está por trás é o próprio imperador Nero, toda a máquina do governo, uma perseguição política. Da primeira prisão ele pediu para sair, orou a Deus para sair, pediu oração para sair, e saiu mesmo. Mas da segunda prisão ele tinha plena consciência que ele seria morto, que ele seria martirizado. E é dessa prisão que ele escreve essa carta, num tempo em que os crentes da Ásia estavam debandando, com medo da perseguição. Muitos crentes tinham vergonha de se associarem com Paulo, porque ele estava preso, não como um apóstolo, diz ele no capítulo 2, verso 9 desta carta, mas como um malfeitor, como um bandido, como líder dos incendiários de Roma. Era essa acusação que pesava contra ele. Timóteo era jovem, Timóteo era tímido, Timóteo era doente, e Timóteo precisava tomar este bastão e levar adiante a obra de Deus. E é nessa circunstância tão adversa é que Paulo escreve essa carta. Este é o último capítulo dessa carta. Estas são as últimas palavras do capítulo. Estas são as últimas palavras de Paulo antes de morrer. Portanto, nós devemos prestar bem atenção no que ele vai dizer. 2 Timóteo 4, a partir do verso 6. E ele diz o seguinte: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu quero pedir permissão para vocês, para só voltar nesse texto, na conclusão da minha fala.
O meu propósito nesta manhã é apresentar a vocês o apóstolo Paulo. Quem foi este homem que morreu pobre, velho, cheio de cicatrizes, abandonado numa masmorra, úmida, fria, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio? Quem é este homem que plantou igrejas na província da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor, que de Jerusalém ao Ilírico levou a esperança do Evangelho para multidões? Quem é este homem que foi preso, açoitado, apedrejado, perseguido, martirizado? Quem foi este homem que escreveu boa parte do Novo Testamento, levando a esperança da salvação em Cristo, não só para a sua geração, mas para as gerações pósteras? Quem é este homem? Embora este homem tenha morrido solitário, tirado de uma masmorra para ser degolado, embora não tenha deixado nenhuma herança material, ele é mais conhecido no mundo do que todos os Césares de Roma juntos. Ele influencia mais a história do que qualquer pensador, do que qualquer filósofo da história humana. Quem é este homem? Eu gostaria de apresentar a vocês nesta manhã este homem. Um dos primeiros registros da Bíblia sobre ele está lá em Filipenses capítulo 3, versos 5 e 6, quando diz que ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele era uma espécie de judeu puro sangue. Diz a Bíblia em Atos 22:3 que ele, ainda jovem, foi enviado para Jerusalém, onde morava sua irmã, para estudar aos pés de Gamaliel, neto do grande e famoso rabino Hilel, para tornar-se um líder do judaísmo, um rabino. E diz Gálatas capítulo 1, versículo 14, que dentre os da sua idade, este destacou. Ele era um prodígio, ele era um fenômeno. Ele tinha muito zelo pela tradição de seus pais. Tornou-se um homem forte, tornou-se um homem influente, de uma cultura enciclopédica, falava vários idiomas. Ele, de fato, se destacou dentre os seus pares, para se tornar um grande líder do judaísmo em seu tempo. Mas curiosamente, enquanto Paulo crescia e se fortalecia em Jerusalém, um outro rabino também crescia, não em Jerusalém, do Sinédrio, dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, do templo majestoso, do aparato religioso, mas crescia lá na pequena, esquecida, pobre e desprezada Nazaré da Galileia, não perlustrando os bancos de uma academia teológica, mas trabalhando na urdidura da luta de uma carpintaria com as mãos calejadas. Esse rabino da Galileia, aos 30 anos de idade, deixa Nazaré, vai ao Jordão e é batizado por João Batista e dá início ao seu ministério. Diz a Bíblia que ele pregava não como os escribas e fariseus, mas pregava como quem tem autoridade. Os cegos viam, os surdos ouviam, os mudos falavam, os coxos andavam, os leprosos eram purificados, os cativos eram libertos, os mortos ressuscitavam, e o poder da palavra era anunciada através da sua boca. Isso provoca inveja e ciúme no Sinédrio. Perseguem-no, caçam-no, acusam-no, prendem-no e o levam ao pretório romano. E o governador Pilatos, contra a sua consciência, condena o rabi da Galileia à morte, e morte de cruz. Crucificam-no, sepultam-no,
para alívio do sinédrio judaico. Entretanto, 3 dias depois, no primeiro dia da semana seguinte, uma notícia se espalha e uma bomba é lançada no arraial do inimigo. O túmulo do Rabi da Galileia está aberto, está vazio. Ele venceu a morte, ele quebrou a espinha dorsal da morte, ele matou a morte, ele ressuscitou vitoriosa e gloriosamente. É nesse momento que Saulo de Tarso se levanta, como braço de ferro do sinédrio, para perseguir de forma implacável a igreja cristã. E ele então vai se tornar o maior inimigo da igreja que estava nascendo. O Novo Testamento olha para este homem e trata dele de 2 maneiras. Primeiro, ele é uma fera selvagem. É isso que está escrito em Atos capítulo 9, a partir do verso 1. Quando ele respirava ameaças de morte contra os discípulos, e com esse sentimento de fúria e ódio, ele caminha para Damasco para prender os cristãos. Essa palavra respirar ameaças e morte é a mesma palavra no grego para uma fera selvagem que salta sobre a sua presa para devorá-la. Ele era uma fera selvagem. E isso está claro na Bíblia. Por exemplo, lá em 1 Timóteo 1,13, ele se autodefine como um perseguidor, insolente e blasfemo. Lá em Atos 8, versículo 3, diz que ele assolava a igreja de Deus. Lá em Gálatas 1,13, diz que ele devastava a igreja de Deus. Lá em 1 Coríntios 15, 9, ele diz que se considerava o menor dos apóstolos, porque ele perseguiu a igreja de Deus. Mas Atos 9, verso 21, diz que ele não apenas assolava e devastava, ele exterminava os discípulos de Cristo. E você sabe que exterminar não é prender, exterminar não é bater, exterminar é matar. Ele era um assassino, ele era uma fera selvagem, ele era truculento, ele era cruel. Mas isso ainda fica mais claro quando você lê no livro de Atos, no capítulo 26, versículo 9, que ele entendia que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. Ele não perseguiu apenas a igreja de Deus, ele perseguiu Deus da igreja, ele perseguiu Jesus, o Filho de Deus. Em Atos 22:4, diz que ele persegue furiosamente a igreja, que ele respirava ameaças e morte contra a igreja. Mas Atos 26, versículo 10, somos informados de que ele entrava nas sinagogas, arrastava os crentes para lançá-los na prisão, e ele lançou muitos dos santos em prisão, e contra esses muitos santos, ele dava o seu voto quando os matavam. Em outras palavras, ele não mandou matar apenas Estevão, ele matou muitos santos em Jerusalém. Ele foi um homem perverso, ele foi um homem cruel, ele foi um assassino em série, ele foi uma fera selvagem. Mas Atos 26:11 diz que ele entrava nas sinagogas e açoitava os crentes, forçando-os a blasfemar, e até por cidades estranhas, demasiadamente enfurecido, os perseguia. Em outras palavras, ele não perseguia apenas fisicamente, ele perseguia também psicologicamente. Ele entrava numa sinagoga e dizia para os crentes: ou você nega Jesus ou eu te prendo, ou você nega Jesus ou eu te bato, ou você nega Jesus ou eu te mato. Ele era uma fera selvagem. Mas o Novo Testamento nos apresenta um segundo quadro, segundo retrato deste homem. Ele era também um touro indomável.
Porque Atos 26:14 diz que quando ele caminhava para Damasco, furiosamente, uma luz fortíssima vem sobre ele, e ele cai por terra, e ele escuta uma voz do céu dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. E aí você começa a pensar uma coisa: não é verdade que Deus só começou a trabalhar na vida de Saulo lá no caminho de Damasco? Isso não é verdade. Todas as vezes que Saulo entrava numa casa e arrastava os crentes para jogá-los na cadeia, todas as vezes que Saulo entrava numa sinagoga, não respeitando nem domicílio doméstico, nem lugares sagrados, e batia nos crentes, e forçava os crentes a blasfemar, e dava o seu voto para matar esses crentes, era o Espírito Santo picando a sua consciência, era o Espírito Santo falando ao coração desse homem. Mas ele, como um touro bravo, resiste, recalcitra, endurece o coração. Mas de repente, ele que não ouviu a voz tantas vezes, ele que fechou a porta do coração, ele caminhava para Damasco, e de repente, o domador de touro bravos joga esse touro bravo no chão, diz: Saulo, 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 por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Eu fui criado no interior, na região rural. Eu já vi muito garrote, boi, bezerro sendo amansado para o trabalho doméstico. E um dos principais instrumentos para amansar um touro bravo é o aguilhão, é o ferrão. Pois agora o touro bravo está caído. Agora o touro bravo está vencido. Agora o touro bravo está subjugado. Agora o maior perseguidor do cristianismo está convertido. Fecha-se aqui o primeiro capítulo da sua vida, abre-se um novo capítulo, a preparação de Saulo para o ministério. Talvez você possa olhar comigo agora Atos capítulo 9, versículo 20, porque diz a Bíblia que logo que ele foi convertido, ele foi levado cego para a cidade de Damasco, para a casa de Judas, na rua direita. Quando Deus chega para um discípulo, Ananias, lá em Damasco, e diz: Ananias, vai à rua direita em Damasco, na casa de Judas, e impõe as mãos sobre Saulo, para que ele fique curado, porque ele ficara cego. E Ananias diz: Senhor, eu tenho escutado de tanta gente quantos males tem feito este homem aos teus santos em Jerusalém. Mas Deus diz para ele lá em Atos 9, 13, 14: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Eu enviarei às nações, aos gentios, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Diz a Bíblia que Ananias vai e impõe as mãos sobre ele, e ele é curado, e ele é cheio do Espírito Santo, e ele é batizado. E agora diz Atos 9:20, que logo que ele é curado, que logo que ele é cheio do Espírito, e logo que ele é batizado, ele começa a pregar em Damasco, nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Mas se você ler Atos 9:22, você verá que Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. E eu pergunto para vocês: há alguma diferença entre o que ele fez no verso 20 para o que ele fez no verso 22? No verso 20 ele afirma que Jesus é o Filho de Deus, mas no verso 22 ele demonstra que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. Demonstrar é provar uma tese detalhada, meticulosa e exaustivamente.
Há uma profunda diferença entre afirmar e demonstrar. A pergunta é: quanto tempo durou entre o que aconteceu no verso 20 para o que aconteceu no verso 22? Atos não responde essa pergunta, mas a resposta está em Gálatas capítulo 1, versos 15 a 18. Quando Saulo foi convertido em Damasco, ele não sobe para Jerusalém onde estavam os apóstolos, diz a Bíblia, ele vai para a região da Arábia, e ele fica lá na Arábia 3 anos, e diz Gálatas 1,18 que depois de 3 anos ele volta outra vez para Damasco, e só então ele sobe a Jerusalém. A grande pergunta é: o que ele ficou fazendo 3 anos na Arábia? E a resposta é: um seminário intensivo com o Senhor Jesus. Se Jesus investiu 3 anos nos apóstolos em Israel, Jesus investe 3 anos em Saulo, na Arábia, e nesses 3 anos ele relê o Antigo Testamento, e ele começa a perceber que aquele Jesus que ele perseguira era de fato o Messias, o ungido de Deus, o prometido de Deus, o Salvador do mundo. Aquele momento, Saulo não se matricula numa academia teológica. A teologia dele ele recebe por revelação direta do Senhor Jesus, e convencido de que de fato o Jesus que ele perseguira era o Messias, depois de 3 anos, Gálatas 1,18, ele volta outra vez para Damasco. E é nessa volta para Damasco que se encaixa o versículo 22 de Atos 9. Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando, provando que Jesus é o Cristo, é o Messias. O que acontece com ele? Os judeus de Damasco querem matá-lo, e ele precisa fugir de noite, dentro de um cesto, muralha abaixo, de forma humilhante. Para onde ele vai? Atos 9:26 diz que agora ele vai subir para Jerusalém, onde estavam os apóstolos. E eu preciso muito da sua atenção aqui, porque eu gostaria de levantar uma tese aqui, e a tese é essa: nós imaginamos que Saulo foi poderosamente usado por Deus desde a sua conversão, e isso não é um fato. Saulo precisou aprender uma das mais importantes doutrinas e verdades das Escrituras, chamada a doutrina da nova aliança. Doutrina essa que ele veio ensinar mais tarde ao escrever a sua segunda carta aos Coríntios, a partir do capítulo 2, versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para uns cheiro de vida para a vida, para outros aroma de morte para a morte. Mas quem, porém, é suficiente para essas coisas? A pergunta fica no ar sem resposta, no capítulo 2, verso 16, mas a resposta vem no capítulo 3, versos 4 a 6, a nossa suficiência vem de Deus. O que é a velha aliança? A velha aliança diz o seguinte: tudo depende de mim, nada depende de Deus. Quando Moisés desceu com as tábuas da lei do Sinai, o povo disse para Moisés: tudo que o Senhor falou, nós faremos. E eu pergunto a vocês: fizeram? Não, não fizeram. O que lhes faltou? Sinceridade? Não, faltou-lhes poder. Esta é a velha aliança. O que é a nova aliança? A nova aliança, tudo depende de Deus, nada depende de nós. Quando Saulo, então, essa é a tese, sobe para Jerusalém, em Atos 9:26, ele ainda está governado pela velha aliança. Por quê? Porque quando ele sobe para Jerusalém, ele sobe com o ideal de ser o grande líder da igreja em Jerusalém. E ele tinha motivos para pensar assim. Primeiro, porque os apóstolos de Jesus eram galileus, e vocês sabem que na Judéia, em Jerusalém, no sul, os galileus lá do norte eram tidos como gente de segunda classe, eram tidos como gente atrasada,
Era até chamada de Galiléia dos gentios. Para vocês terem uma ideia, como o preconceito era tão grande, quando aconteceu o Pentecoste, que nós já lemos parte desse registro hoje, quando o Espírito Santo foi derramado em Jerusalém, a multidão se ajuntou. O que isso produziu? Primeiro, ceticismo. O que quer isso dizer? Segundo, preconceito. Eles olharam, são galileus, é gente de segunda classe, é gente que não tem massa cinzenta no cérebro. Disseram mais, com zombaria, estão bêbados, estão embriagados. Saulo pensou, os apóstolos galileus em Jerusalém nunca vão conseguir nada. Eu tenho o melhor currículo, eu tenho o melhor preparo, eu tenho a melhor performance, eu tenho habilidade, competência e preparo para ser o líder. Segundo motivo, os apóstolos de Jesus eram incultos, iletrados, e Jerusalém era a capital intelectual da teologia. Lá estavam os escribas, lá estavam os doutores da lei, lá estavam os fariseus, lá estava o sinédrio, lá estava o quartel general da religião judaica. E Saulo pensou, esses homens são galileus e são iletrados, eles não vão conseguir nada aqui. Eu sim sou preparado, eu sou doutor, eu nasci e cresci numa escola rabínica, eu tenho trânsito livre nos corredores da religião, no poder eclesiástico, eu estou preparado. Terceiro motivo, ele perseguiu a igreja em Jerusalém, ele era conhecido em Jerusalém, o testemunho dele produziria impacto em Jerusalém, e com essas ideias todas fervilhando em sua mente, ele sobe para Jerusalém. Agora notem comigo Atos 9, 26, quando ele chega, todos, não alguns, todos, tiveram medo dele, não acreditaram na conversão dele, pensaram que ele estava blefando, pensaram que ele estava sabotando a fé cristã, e bateu a porta da igreja na cara dele. Para quem queria ser líder, nem recebido foi. Deus nocauteia aqui o orgulho de Saulo. Mas notem comigo Atos 9, 27, que Barnabé o apanha, o introduz, apresentando-o aos apóstolos. Então ele é recebido, e ele começa a pregar ousadamente, e ele começa a discutir com os helenistas, os judeus nascidos fora de Israel. E diz a Bíblia que os helenistas tomam uma decisão, vão matar Paulo, vão matar Saulo. Quando os membros da igreja, os discípulos, perceberam que Paulo estava jurado de morte pelos helenistas, eles tomaram uma decisão, disseram para ele assim: Saulo, você tem que ir embora da nossa igreja, você não pode ser nosso pastor, você tem que sair daqui. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, colega pastor, não é fácil para um pastor estar convencido de que deve ficar numa igreja, quando os membros da igreja estão convencidos que o pastor deve sair da igreja. Esse não é um dilema fácil de resolver. Sabe o que Saulo fez? Ele não saiu, os crentes queriam que ele fosse embora, mas ele não queria ir embora. Ele estava convencido de que ele era o homem-chave, que ele era o homem certo, que ele era o homem competente, que ele era o homem com o melhor currículo para liderar o trabalho em Jerusalém. Mas não foram só os crentes que mandaram Saulo embora, não. Atos 22, 17 a 21, diz que o próprio Deus aparece para ele num êxtase e disse para ele: vai embora, porque eles não vão te ouvir. Ô irmão, ser mandado embora da igreja pela liderança da igreja é uma coisa, ser mandado embora da igreja pela assembleia da igreja é uma coisa, mas ser mandado embora da igreja pelo próprio Deus, parece que não sobra nenhuma opção mais. Sabe o que Saulo fez? Ele não foi embora, não foi. Note comigo Atos 22, 18, que ele começa a argumentar com Deus, ele começa a arrazoar com Deus. Ele começa a dizer para Deus: Deus, mas eu persegui a igreja aqui. Quando se matou Estevão, tua testemunha, eu estava presente, consentia nisso, até guardei as vestes daqueles que o apedrejaram. Sabe o que ele está dizendo para Deus, trocando em miúdos? O senhor pensa melhor, Deus. O senhor vai cometer um erro estratégico.
Eu sou o cara, eu sou o homem, o senhor não pode me tirar daqui. Só que não foi Deus que mudou, foi Saulo quem teve que mudar e mudar-se. Deus disse: vai, porque eles não vão te ouvir. Sabe o que aconteceu com Saulo? Ele não foi. Volte os olhos comigo para Atos 9:30, e você vai perceber que os discípulos tomaram e o levaram a Cesareia. Note que ele não foi, ele foi levado, ele não saiu, saíram com ele. Ele saiu de Jerusalém como Ló saiu de Sodoma, a reboque. Mas de Cesareia levaram-no para onde mesmo? Está escrito aí? Para Tarso. E onde era Tarso? A cidade que ele nasceu. Sabe o que Deus está dizendo para esse cara que se acha insubstituível? Deus está dizendo para ele o seguinte: meu filho, se você pensa que eu preciso de você, você está muito enganado. É você que precisa de mim. Você acha que você é insubstituível? Então faz o seguinte: arruma as malas e volta para casa. Volta para casa. E sabe quanto tempo ele ficou em Tarso? No molho, sem holofotes, no banho-maria, no esquecimento, no anonimato? Mais de 10 anos. Para quem queria ser líder imediatamente. Sabe o que Deus está fazendo? Trabalhando em Saulo, para depois trabalhar através de Saulo. Saulo precisa entender que tudo depende de Deus, nada depende de nós. Mas o pior não tinha acontecido não. O pior está em Atos 9:31. Diz que no dia que Saulo arrumou as malas e foi embora para casa, saiu de Jerusalém, a igreja de Jerusalém passou a ter paz e passou a crescer. Você quer coisa pior para um pastor do que isso? No dia que vai embora da igreja, todos os problemas da igreja se resolvem e ele passa a ter paz e passa a crescer? Pois Deus estava nocauteando esse homem, para que ele entendesse que tudo depende de Deus, nada depende de nós. Pois bem, meus queridos, acontece um avivamento espiritual em Antioquia da Síria, a terceira maior cidade do mundo. A igreja de Jerusalém manda para lá Barnabé. Quando Barnabé chega, se alegra ao ver a graça de Deus ali, lembrou-se de Saulo e foi atrás dele em Tarso. Atos 11:25 diz que ele pega Saulo e leva para Antioquia, e durante um ano eles ensinam uma multidão de discípulos. E agora Atos 13, versos 1-3, diz que quando a igreja orava e jejuava, o Espírito Santo disse à igreja assim: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Agora notem a quem Deus chamou. Não foi Saulo e Barnabé, foi Barnabé e Saulo. Já foi reserva alguma vez? Já ficou na sombra de alguém alguma vez? Já foi liderado por alguém alguma vez? Saulo não era o líder, Saulo era o liderado. Sabe por quê? Porque Deus estava trabalhando nele, para depois Deus trabalhar através dele. Aí diz a Bíblia que eles entraram para a ilha de Chipre, chegaram em Pafos, e eles levaram consigo o jovem João Marcos como auxiliar dos dois missionários. Quando chegam em Pafos, o procônsul Sérgio Paulo, interessado no evangelho, mas o mágico a tiracolo, Elimas ou Bar Jesus, tenta impedir o procônsul de ouvir a palavra, de ouvir o evangelho e ser salvo, porque se o procônsul fosse convertido, ele perderia o emprego de mágico. E diz a Bíblia que nesse momento, Saulo, cheio do Espírito Santo, olhou para o mágico e disse: ó servo do diabo, até quando perverterás os retos caminhos de Deus? Pois ficarás cego. O mágico fica cego e os olhos da alma do procônsul são abertos, e ele é convertido a Cristo e se alegra ao ver o poder de Deus sendo manifesto ali. A partir dali, diz a Bíblia, que Saulo deixa de usar o seu nome judaico Saulo e passa a usar o seu nome romano Paulo, e a partir dali ele vai se transformar no maior líder do cristianismo, porque agora eu já tinha entendido que tudo depende de Deus,
nada depende de nós. Dali eles navegaram, caminharam e chegaram a Perge da Panfilha, Atos 13:13. Quando chega em Perge da Panfilha, diz a Bíblia que o jovem João Marcos, primo de Barnabé, abandona a caravana missionária e retorna para Jerusalém. E eu pergunto a vocês, o que motivou João Marcos a voltar para casa e deixar a empreitada missionária? A Bíblia não responde essa pergunta com clareza, mas nós temos algumas inferências importantes. Primeiro, algumas possibilidades. A primeira possibilidade é que ele era muito jovem, e ele pensou que obra missionária, viagem missionária, seria uma viagem turística. Quando ele percebeu que não era, talvez ele se decepcionou. Pode ser essa uma motivação. Segunda motivação possível é que quando ele saiu de Antioquia, quem era o líder da caravana era o seu primo Barnabé. No meio da viagem muda o comando, e agora Paulo começa a ser o líder, e ele pensou, bom, sob a liderança do meu primo eu tinha coragem de ir, agora eu não vou mais não. Terceira possibilidade é que ele era um judeu ainda muito arraigado à tradição judaica, e não começou a entender que agora só a fé em Jesus Cristo era suficiente para a salvação. Mas a quarta possibilidade é a que eu creio nela. Preste bem atenção nisso. Diz Gálatas capítulo 4, a partir do verso 14, que Paulo pregou o evangelho na Galácia pela primeira vez por causa de uma enfermidade física. Que enfermidade física era essa? Enfermidade física é essa que ele chama em 2 Coríntios 12, 7, de um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para esbofeteá-lo, a fim de que ele não se ensoberbecesse. Não consta a Bíblia que ele tenha saído doente de Antioquia da Síria, mas consta a Bíblia que ele chegou doente na Galácia. Há muitas ideias sobre o que significa esse espinho na carne, mas a maioria dos estudiosos acredita que essa região de Perge da Panfilha era uma região alagadiça, pantanosa, com forte incidência de malária, e que Paulo teria contraído uma malária nessa cidade, e a dor de cabeça era tão grande, que parecia que passava um ferro em brasa na cabeça. Isso afetou a visão de Paulo, porque quando ele chega na Galácia, os crentes da Galácia disseram assim: se possível nós arrancaríamos nossos próprios olhos para dar a Paulo. Parece que Paulo tinha um problema de visão mesmo, porque quando ele estava lá junto com o Sinédrio e deram uma bofetada nele, ele chamou o sumo sacerdote parede branqueada, parecia que ele chegava tudo meio lusco-fusco. Quando ele escrevia as cartas, ele usava um amanuense, um escritor, e ele apenas assinava. E quando ele assinava, ele costumava dizer: vede com que grandes letras eu vos escrevo. Talvez, e penso eu que foi essa a principal motivação, quando o jovem João Marcos percebeu que Paulo pega uma malária, uma região alagadiça, ele disse: eu estou muito jovem para morrer, eu vou embora para minha casa. Bom, preste bem atenção agora. Paulo e Barnabé sobem, saindo da região alagadiça, sobem as montanhas do Cáucaso, vai lá em cima onde está a Galácia do Sul, e começam a pregar a palavra em Antioquia da Pisídia, Derbe, Icônio e Listra, com lutas, com lágrimas, com sangue, porque ele é apedrejado em Listra, mas deixam para trás igrejas estabelecidas, liderança constituída na igreja. E agora diz a Bíblia em Atos 14, versículo 26, e você pode conferir comigo, Atos 14, que quando eles retornam para a igreja enviadora, eles reuniram a igreja e relataram quantas coisas fizera Deus por intermédio deles, e como Deus abriu a porta do evangelho para os gentios. Nota de rodapé aqui: tem espaço para testemunho na igreja, mas não tem espaço para projeção humana na igreja. Eles relatam quantas coisas não fizeram eles, quantas coisas fizera Deus.
Prestem bem atenção nisso, irmãos. Quem faz a obra é Deus. Quem edifica a igreja é Cristo. Quem converte corações é o Espírito Santo. Nós cooperamos, mas quem faz a obra é Deus. Nunca queira chamar para você os louvores do crescimento da igreja. Nunca queira atrair para você uma glória que só pertence ao Deus eterno. Pois bem, quando a igreja de Deus cresce, irmãos, prestem bem atenção nisso também, tem problema. Não tem crescimento de igreja sem luta, não tem. Você sabe qual lugar que não tem briga? Nem discussão? Cemitério. Lá ninguém discute com ninguém, lá ninguém briga com ninguém, lá é uma paz, mas lá também não tem vida. Sabe o que acontece quando a igreja gentílica começa a crescer? Diz Atos 15, verso 1, que os membros da seita dos fariseus desceram de Jerusalém e começaram a falar para os crentes novos assim: se vocês não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos. Se vocês não guardarem a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Só a fé em Cristo não é suficiente. Ora, irmãos, isso não é evangelho. Isso é uma perversão do evangelho. Sabe o que acontece? Paulo diz o seguinte: não dá para continuar fazendo a obra missionária se primeiro não corrigir a teologia. Porque se você não pregar a verdade de Deus de forma fiel, quanto mais se prega, pior fica. Então a igreja precisa chamar um concílio para resolver esse problema. Chama os presbíteros, chama os apóstolos, se reúnem em Jerusalém para discutir o assunto. Ali fala Barnabé, ali fala Pedro, ali fala Paulo, ali eles discutem, ali eles tomam a decisão, ali eles escrevem a decisão, ali eles nomeiam a comissão para visitar as igrejas gentílicas, para ler esse documento do concílio, para mostrar o seguinte: é só a fé em Cristo que é suficiente para a salvação. Não é a fé mais as obras, não é a fé mais a circuncisão, não é a fé mais isso ou mais aquilo, é só a fé em Cristo. E então, a teologia está boa agora? Atos 15, 36 a 41, Paulo chega para Barnabé e diz: Barnabé, vamos voltar para a nossa segunda viagem missionária? Barnabé diz: vamos sim, Paulo, só um detalhe: o meu primo João Marcos quer voltar de novo com a gente. Aí o Paulo radicalizou, disse: não, comigo ele não vai. Eu não acho justo nós levarmos aquele que nos abandonou desde Perge da Panfilha. Comigo ele não vai. Esse rapaz não serve para andar comigo. Preste atenção que Paulo está sendo extremamente radical aqui. E diz a Bíblia que houve tal desavença entre Paulo e Barnabé, por causa de João Marcos, que eles não andaram juntos mais. Agora deixa eu dizer uma coisa boa para você. Embora os crentes e os líderes não deveriam brigar, e não deveriam mesmo, até quando os líderes brigam, o projeto de Deus não pode ser frustrado. Porque agora, em vez de uma caravana, tem duas. Agora Paulo pega Silas, profeta de Jerusalém, e vai para uma direção. Barnabé pega o seu primo João Marcos e vai para Chipre. Paulo quer ir com Silas para a Ásia, mas o Espírito de Deus o impede. E ele escuta em Troade a voz de um varão macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E o evangelho então entra na Europa, o evangelho então entra no Ocidente, o evangelho então alcança o Ocidente. Irmãos, isso é maravilhoso. Sabe por quê? É por isso que talvez você e eu estejamos aqui hoje. É por isso que o Ocidente não está mergulhado em trevas, porque a luz do evangelho, por causa da soberania de Deus, inclinou-se para o Ocidente, para a Europa, atingindo a você e a mim. Mas note uma coisa: mesmo quando Deus dá a direção, e quem dá a direção missionária é Deus,
mas quem escolhe os melhores métodos somos nós. Deixa eu só dar uma palhinha aqui, pastor, uma coisa importante. Vamos começar um trabalho novo? Vamos. Vamos plantar uma congregação? Vamos. Vamos começar uma igreja? Vamos. Vamos comprar um terreno para construir um templo? Vamos. Vamos alugar um espaço para começar uma igreja? Vamos. A pergunta é: onde? Onde? Se você ler o seu Novo Testamento com calma, você vai ver que Paulo passou batido em alguns lugares e se fixou em outros. E todos os lugares que Paulo se fixou eram lugares estratégicos. Filipos era colônia romana. Tessalônica era a capital da província da Macedônia. Bereia era uma cidade importante. Atenas era a capital intelectual do mundo. Corinto era a capital da província da Acaia. Éfeso era a capital da província da Ásia Menor. Porque se nós não formos estratégicos, se nós não plantarmos igrejas estratégicas, nós vamos escolher o lugar mais escondido, comprar um terreno, alugar um espaço na rua mais distante, no bairro mais difícil de acesso, que vai ficar lá 20 anos como congregação. Se nós plantarmos igrejas estratégicas influenciam toda a sua micro-região. Agora, mesmo quando você é dirigido pelo Espírito Santo, e mesmo quando você escolhe os melhores métodos, você não tem vida fácil. Porque Paulo foi preso e açoitado em Filipos, porque Paulo foi escorraçado em Tessalônica, porque Paulo foi enxotado de Bereia, porque Paulo foi chamado de tagarela em Atenas, porque Paulo foi chamado de impostor em Corinto, porque Paulo enfrentou feras em Éfeso. Paulo escreveu sua primeira carta, a carta aos Gálatas, lá de Antioquia da Síria. Agora diz a Bíblia que ele fica 1 ano e meio em Corinto e escreve as suas 2 cartas aos Tessalonicenses. Corinto era uma cidade complicadíssima, a cidade mais pervertida da época, onde havia o templo de Afrodite. Mais de 1000 prostitutas cultuais desciam daquela montanha para os portos, porque haviam 2 mares, há 2 mares que banham a cidade. E a prostituição era muito forte, e Paulo fica ali 1 ano e meio e planta uma igreja, a igreja que mais amou e a igreja que mais lhe deu problemas. Dali ele sai para a 3ª viagem missionária e vai para Éfeso. Éfeso era uma metrópole magnífica, com mais de 300 mil habitantes, hospedava o templo de Diana, que era 4 vezes maior do que o Partenon de Atenas, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Uma cidade governada pela idolatria, porque os nichos do templo de Diana aqueciam o comércio da cidade. Era uma cidade marcada pelo ocultismo, e diz a Bíblia que Paulo passa ali 3 anos, e a cidade é profundamente impactada pelo Evangelho. Desarticula-se a idolatria, desarticula-se a feitiçaria, e a partir de Éfeso, Paulo planta igrejas em todas as províncias da Ásia Menor, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Hierápolis, Colossos. A palavra de Deus prevaleceu naquela cidade, um grande avivamento espiritual. Agora ele está deixando Éfeso, porque de Éfeso ele escreve as suas 2 cartas aos Coríntios, porque ele está cumprindo um compromisso de levar uma oferta para os pobres da Judéia, porque ele assumiu um compromisso lá em Gálatas 2:10, que ele iria para os gentios, mas não se esqueceria dos pobres. Uma igreja que evangeliza precisa demonstrar também o amor de Deus aos necessitados. Quando ele está indo levar essa oferta, ele se reúne com os presbíteros da igreja de Éfeso, lá em Atos 20, 17 a 36, e diz o seguinte: olha, o Espírito Santo me assegura que o que eu vou enfrentar pela frente são cadeias e tribulações, mas em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Quando ele chega lá em Cesareia Marítima, Ágabo o prende com um cinto e diz para ele: olha, é assim que eles vão fazer com você lá em Jerusalém, Paulo. Aí os discípulos tentam demover Paulo de subir para Jerusalém. Ele diz o seguinte: o que vocês estão fazendo comigo? Eu estou pronto não só a ser preso, eu estou pronto a morrer por Jesus em Jerusalém.
e ele chega com as mãos cheias de ofertas generosas, e ele é preso em Jerusalém. Os judeus querem matá-lo. 40 judeus fazem um voto, que não comeriam, não beberiam, antes de matar Paulo. A notícia vaza, chega o sobrinho de Paulo comunica ao comandante, e naquela mesma noite Paulo é transferido para Cesareia, quartel-general de Roma, onde ele fica 2 anos preso, acusado pelos judeus, sob os governos de Félix e Festo. Quando ele percebeu que o governador Festo estava para entregá-lo ao Sinédrio, que planejava matá-lo ainda na estrada, ele, sendo cidadão romano, disse para o governador: eu sou cidadão romano, e eu quero ser julgado diante de César. E o governador disse: para César você quer ir, para César você irá. Só que Deus havia dito lá em Atos 23:11 para Paulo, quando estava preso em Jerusalém: coragem, Paulo, assim como você deu testemunho aqui em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. E aí eu fico impressionado, sabe por quê? Porque Paulo queria ir para Roma, porque ele escreveu isso em Romanos: eu quero ir para Roma, partilhar com vocês a palavra de Deus, e ser enviado por vocês à Espanha. E agora Deus diz: eu quero que você vá para Roma. E quando ele parte para Roma, ele enfrenta um naufrágio. Você pode entender isso? Aquele navio tinha 276 pessoas. O navio se perde, a carga de trigo se perde, mas todos os 276 prisioneiros são salvos, porque um anjo apareceu para Paulo lá no navio, na terrível tempestade, e disse: tem bom ânimo, Paulo, ninguém vai perecer, eu entreguei toda essa gente em suas mãos. E eles chegam na ilha de Malta. Os bárbaros que não falavam grego preparam uma grande fogueira para aquecê-los, e o único que quis manter a fogueira acesa foi Paulo, pegando um punhado de gravetos e jogando no fogo. Quando Paulo pega aquele punhado de gravetos e joga no fogo, uma vibra brota do fogo daqueles gravetos e prende na mão do Paulo. E os bárbaros gritaram: é um assassino, tenta se livrar do mar, a justiça não deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. Não caiu, não inchou, não morreu, mudar de opinião, é um Deus. Não, agora não é nem um assassino, nem um Deus, agora é o servo do Deus vivo. Oh, irmãos, aquela cobra tinha 276 outras opções para morder. Foi morder logo na mão do Paulo. Mas na verdade não foi a tempestade que levou o Paulo para Malta, foi a mão da providência divina. Porque o pai do prefeito estava doente, Paulo orou por ele, ele foi curado. Os demais enfermos vieram, Paulo orou por eles, eles foram curados. Depois dos 3 meses de inverno, eles mandam Paulo para Roma, com todas as suas necessidades supridas. Só que Paulo chega em Roma não como sonhou um dia chegar. Ele queria chegar como missionário, para ser enviado à Espanha. E ele chega algemado, e ele chega preso. Só que ele vai escrever, nos 2 anos que fica ali preso, algumas cartas. E na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 12, ele diz o seguinte: eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Bendito seja Deus. Preste bem atenção nisso. Tem hora que a nossa vida se esbarra com dificuldades, com tempestades. Tem hora que você planeja uma coisa e sai outra. Você pensa uma coisa e acontece outra. Tem hora que desaba sobre a sua cabeça tempestades terríveis. E mesmo quando você está vivendo a situação mais amarga da sua vida, Deus não perdeu o controle. O seu plano pode ser frustrado, mas o plano de Deus não pode ser frustrado. Você pode dizer pela fé o que Paulo escreveu em Romanos 8, 28, nós sabemos. Ele não diz nós sentimos, não. Ele diz nós sabemos. Aqui não é a linguagem da conjectura hipotética, aqui é a linguagem da certeza experimental. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque Paulo estava preso em Roma, 3 coisas aconteceram. Primeiro, a igreja foi mais encorajada a pregar. Quando a igreja viu que Paulo preso estava fazendo mais trabalho que eles soltos, eles se mexeram.
Aliás, Ray Stedman tem um método de crescimento de igreja que ele diz que é um dos melhores. Eu pessoalmente não gosto muito dele, mas ele diz assim: você quer ver a igreja crescer? Bote os pastores na cadeia e a igreja crescerá. Segundo, porque Paulo estava preso, diz ele, toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das cadeias, das suas cadeias em Cristo. O que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador romano, era os soldados da mais alta patente do Império Romano, era a soldadesca de escol do Império Romano. Eram 16 mil soldados. E Paulo era um prisioneiro de Roma. Todo dia tinha que ter um soldado algemado com ele, 3 turnos por dia. O que Paulo fazia com eles? Jesus neles, Jesus neles, Jesus neles, Jesus neles. E durante 2 anos em rodízio, toda a guarda pretoriana foi evangelizada. Se Paulo estivesse solto, ele jamais teria acesso àqueles homens que trafegavam no corredor do poder e tinha influência política no império. Deus é o Deus que, mesmo quando a providência é carrancuda, mostra para você uma face sorridente. Porque Paulo estava preso. Terceiro lugar, ele não podia visitar as igrejas. Sabe o que ele fez? Começou a escrever cartas. As cartas da primeira prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias preciosas na nossa Bíblia. Dessa primeira prisão, Paulo pediu para sair. Porque ele estava passando momentos tão difíceis. Quando ele escreveu assim: eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Talvez a gente pudesse só pensar um pouquinho: que coisas foram essas, Paulo? E ele podia fazer um resumão para nós. Ele podia dizer assim: gente, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado e preso em Filipos, eu fui escorraçado em Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta. Mas eu quero que vocês saibam uma coisa: as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. As piores coisas, as lutas maiores, as dores maiores, as lágrimas mais quentes, os vales mais profundos, as fornalhas mais acesas, o ódio mais virulento do inimigo, nada disso fugiu do plano de Deus. Deus teceu todas essas circunstâncias adversas para o bem e progresso do Evangelho. Agora ele está orando para sair dessa cadeia, dessa prisão, e saiu, mas não saiu para se aposentar, não saiu para vestir um pijama, saiu para fazer a 4ª viagem missionária. Deixou Tito em Creta, deixou Timóteo em Éfeso, passou por Nicópolis, e os historiadores dizem que ele foi à Espanha, como era seu propósito. Só que agora, irmãos, um fato acontece no dia 17 de julho do ano 64, uma tragédia. A cidade de Roma é incendiada. O próprio Nero, o imperador, pôs fogo em Roma. Subiu para o alto da torre de Mecenas, vestido de ator, tangendo a sua lira, assistindo o espetáculo das chamas. 7 noites, 6 dias de incêndio, 17 de julho a 24 de julho. Quando o incêndio acabou, a cidade estava destruída, 70% da cidade destruída. Dos 14 bairros de Roma, 10 deles destruídos. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes. Uma perseguição brutal. Os crentes começaram a ser crucificados. Faltou madeira para fazer cruz.
Os crentes começaram a ser queimados vivos, amarrados em postes, para iluminar as noites de Roma. Uma caçada, uma carnificina. E nesse momento, Saulo, que estava solto, escreveu ainda mais 2 cartas nesse interregno, 1 Timóteo e Tito. É preso novamente. Talvez em Troade, na casa de Carpo. Não deu prazo nem para pegar seus livros, seus pergaminhos, nem mesmo sua capa. Ele é jogado agora numa masmorra, úmida, fria, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas, ou para o martírio. É dessa prisão que ele escreve a sua última carta, 2 Timóteo. E agora eu queria que você voltasse comigo para o texto lido, para terminarmos. A grande pergunta, irmãos, é esta: o que esse homem sente? Qual a avaliação que ele faz da vida? Está velho, cheio de cicatrizes, pobre, abandonado. Mas esse homem vai fazer uma avaliação importante da vida dele. Note comigo a avaliação que ele faz do seu passado. No versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Todos os verbos estão no passado. Diz: a minha vida não foi de amenidades, não, foi um combate. Eu não abandonei a obra no meio do caminho, não. Eu não larguei a coisa no meio da estrada, não. Eu completei a carreira. Eu não transigi com a verdade, não. Eu não prostituí o meu ministério, não. Eu não vendi minha consciência, não. Eu guardei a fé. Olha a avaliação que ele faz do seu presente, versículo 6. Já agora estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Eu não tenho dúvidas. Mas ele está dizendo uma coisa: não é Roma que vai me matar também, não. É eu que vou me entregar. Eu não vou me entregar para Roma, não. Vou me entregar para Deus. E eu não vou morrer também, não. Eu vou partir. Porque a palavra partida é um eufemismo. Eufemismo é uma figura de linguagem que você ameniza uma ideia dramática. O pastor vai chegar numa casa de uma pessoa para comunicar o falecimento de alguém da família, num trágico acidente. Você não chega lá: seu parente morreu. Você não diz isso. Seu parente foi chamado por Jesus às mansões celestes. Você disse a mesma coisa, mas com um tom mais leve. A palavra partida no grego tem 3 significados. Primeiro, é tirar o fardo das costas de alguém. Sabe o que é morrer para um crente? Apocalipse 14:13, é descansar das suas fadigas. A palavra partida no grego traz a ideia de você desatar um bote e atravessar para o outro lado do rio. Sabe o que é morrer para um crente? É fazer a sua última viagem rumo à pátria celestial. A palavra partida no grego significa afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e ir para sua casa permanente. Sabe o que é morrer para um crente? É mudar de endereço, é ir para a casa do Pai. Como aquele pastor que foi visitar um crente já no finalzinho da sua vida e disse assim para o crente: meu irmão, você está preparado para morrer? E o crente respondeu: não, pastor, eu estou preparado para viver. A casa que eu moro está desmoronando, mas eu estou de malas prontas para me mudar para a casa do meu Pai. Paulo não está com medo de morrer, porque sabe em quem tem crido e sabe para onde está indo. Terceiro lugar, Paulo vai fazer uma avaliação do seu futuro. Olha o versículo 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Ele está dizendo o seguinte: eu não estou indo para o cadafalso, eu não estou indo para a degola, eu não estou indo para ser degolado, eu estou indo para receber a coroa da justiça, eu estou indo para receber o meu prêmio, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Para mim partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas esse homem não é um super-homem. Ele é um homem que tem sentimentos como você e eu. E ele não tem nenhum acanhamento de partilhar conosco os dramas que viveu antes de morrer. E o primeiro drama que ele viveu, irmãos, está aí no versículo de número 9. É o drama da solidão. Ele diz para Timóteo assim: procura vir ter comigo depressa. Olha o verso 21, ele diz assim: vem, filho, mas vem antes do inverno.
Olha o que ele diz, por favor, no versículo 11: quando você vier, traze contigo Marcos, pois ele me é útil para o ministério. Como eu amo esse versículo. Você lembra lá em Atos 15, 36 a 41, quando ele disse assim: esse aí não, com ele eu não vou, ele não serve para andar comigo. Foi duro, radical, os cabelos brancos, as rugas no rosto, amoleceram o coração dele. E para aquele que disse não serve não, ele não quer na minha presença não, agora ele está dizendo assim: traz esse menino, eu quero encostar minha cabeça no peito dele antes de morrer, ele é útil para mim. Oh queridos, nunca é tarde demais para você perdoar, para você receber perdão, para você recomeçar novos relacionamentos quebrados, para você estreitar o relacionamento com quem um dia você se afastou, ou de quem você se afastou. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Segundo drama que Paulo viveu foi o abandono. Olha o versículo 10: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Não é fácil ser abandonado não, irmãos. Não é fácil ser abandonado por um amigo, não é fácil ser abandonado por um cônjuge, não é fácil ser abandonado por um pai e por uma mãe, não é fácil ser abandonado por um namorado, uma namorada, um noivo, uma noiva, não é fácil ser abandonado por quem você ama, não é fácil ser abandonado no final da vida, não é fácil ser abandonado na hora que você mais precisa de ajuda, não é fácil ser abandonado por alguém que você tanto amou e tanto investiu. Paulo está fechando as cortinas do seu ministério e enfrentando o drama, não só da solidão, mas também do abandono. Terceiro lugar, ele enfrenta o drama da traição. Olha comigo o versículo 14 e 15. Alexandre o latueiro causou-me muitos males. Os historiadores dizem que foi Alexandre o latueiro quem delatou o apóstolo Paulo, culminando na sua segunda prisão, no seu consequente martírio. É aquele tipo de gente que puxa o seu tapete, que apunhala as suas costas, que celebra quando você chora e que ri quando você cai, que se entristece quando você avança. Não é fácil ser traído. Não é fácil você perceber que há alguém que luta contra você e que não tem nenhum prazer em ver você bem. E se você perceber, Alexandre não resiste apenas a Paulo, resiste à pregação de Paulo. Guarda-te também dele, Timóteo, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Final da vida, solidão, abandono, traição. Quarto lugar, ele vai contar para nós o drama das privações. Olha o versículo 13. Ele enfrenta 3 privações. Primeiro, privação emocional. Ele precisa de alguém perto dele. Está sozinho nessa masmorra. A solidão aperta o seu peito. Segunda privação, privação mental. Ele quer ler, quer estudar. Ele diz: quando você vier, meu filho, traz os pergaminhos, traz os meus livros. Eu me impressiono com Paulo, porque sabe que vai morrer e ainda está querendo estudar um pouco mais. Tem gente que vive a vida inteira e não estuda nada. Terceiro lugar, privação física. Ô irmãos, eu estou falando do maior apóstolo, do maior pregador, do maior evangelista, do maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Velho, sozinho, abandonado, não tendo sequer uma capa surrada para usar no inverno. E vocês sabem que em Roma as temperaturas chegam abaixo de 0, e dentro de uma masmorra é mais frio lá dentro do que do lado de fora. E vocês sabem que gente velha sente mais frio do que gente nova. Ele está dizendo: meu filho, traz a minha capa, porque senão eu posso morrer de frio antes de ser martirizado. Quantas vezes você e eu reclamamos, tendo casa para morar, tendo cama para dormir, tendo roupa para vestir, tendo comida sobre a mesa. O maior apóstolo do cristianismo
não tem uma capa para usar na chegada do inverno. Mas o último drama, para mim o maior deles, está no versículo 16, é o drama da ingratidão. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Eu fico imaginando, pastores, que quando Paulo foi para aquela audiência, ele deve ter pensado assim: vai ter uma multidão de crentes lá para me defender. Eu gerei tantos filhos na fé, tanta gente que eu evangelizei, que eu discipulei, que eu acompanhei. Essa gente vai estar lá para me defender, para dizer que eu não sou um bandido, para dizer que eu não sou um malfeitor, para dizer que não fui eu que incendiou Roma, que eu não liderei esse incêndio de Roma, que eu sou um homem que leva esperança, que eu levo salvação, que eu levo libertação, que eu levo uma palavra de vida e não de morte. Quando ele chega naquela audiência, não tem ninguém. Eu acho que ele olhou para a porta dos fundos e pensou assim: vai entrar um crente, vai entrar um crente, vai entrar um crente. Não entrou ninguém. Não há drama maior na vida do que a ingratidão. Você amar alguém, você investir em alguém, você semear na vida de alguém, e você trabalhar por alguém, e na hora que você mais precisa de uma companhia, de uma palavra, de um braço estendido, de uma ajuda, não aparecer ninguém. Mas bendito seja Deus, porque diz: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios pudessem ouvi-la. O Senhor me livrará da boca do leão, o Senhor me guardará de todo mal, me levará salvo para o seu reino celestial. Eu posso garantir a você que pode faltar a você o apoio dos homens, mas não lhe faltará a ajuda de Deus. Pode faltar para você o socorro da terra, mas não lhe faltará a assistência do céu. Deus é o Deus que assiste você na hora da sua necessidade. A Bíblia silencia aqui, silencia, mas eu vejo essa cena. Eu vejo essa cena. Houve um dia que o carcereiro recebe na sua mesa um pergaminho contendo o nome de um preso que devia ser executado naquele dia. Eu vejo esse homem truculento, insensível, acostumado com a morte trágica, se levantando da sua mesa, pegando um pesado molho de chaves numa mão, uma tocha de fogo na outra mão. Eu vejo esse homem caminhando a passos largos por aquele longo, sombrio, escuro corredor. Eu vejo aquele homem abrindo a porta de ferro daquela masmorra, úmida, escura, fria. Eu vejo esse homem entrando com aquela tocha de fogo e gritando assim: prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo. E lá no fundo da masmorra o velho responde: sou eu estou aqui. Ele é acorrentado, ele é tirado daquela masmorra, ele atravessa os corredores longos, escuros e frios. Ele é levado para o lugar do seu patíbulo, da sua morte. E nesse momento, possivelmente, o algoz lhe pergunta: você quer dizer algumas palavras antes de morrer? Pensando que Paulo fosse expressar a sua mágoa, a sua revolta, a sua decepção. E Paulo respondeu: eu quero sim. Naquele momento, o velho apóstolo levanta as mãos aos céus e diz a ele, ao Senhor Jesus: glória pelos séculos dos séculos, amém. Botou a cabeça no cepo, a espada de Roma tosou-lhe a cabeça para um lado, corpo para o outro, tombou na terra como um mártir,
foi recebido no céu como um príncipe. É este homem que diz para você e para mim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que nesses dias, onde o cristianismo tem sido tão desfigurado, que Deus nos ajude a viver um cristianismo maiúsculo, robusto, cheio do Espírito Santo de Deus. Curva a sua fronte, por favor, vamos orar. Bendito é o teu nome, Senhor, bendito é o teu nome, pela vida do apóstolo Paulo, pelo legado que ele nos deixou, pelo exemplo que ele nos deu. Ah, Senhor, por amor do teu Filho Jesus, restaura nossa alma, restaura nossa sorte, tira-nos da mediocridade espiritual, tira-nos da aridez espiritual, tira-nos da mesmice espiritual. Ah, meu Deus, levanta os nossos olhos para vermos a necessidade do mundo, os gemidos do mundo, e que da mesma maneira que Paulo teve pressa, dá-nos urgência para levar esta mensagem aos rincões da terra, aos recantos desta nação, às cidades deste estado, aos bairros e ruas dessa cidade, e que esta igreja se levante no poder do Espírito Santo para fazer diferença nessa cidade, para que milhares de vidas te conheçam e se rendam aos pés do Senhor Jesus. Quanto a nós, Senhor, quanto a nós, eis-nos aqui, apesar da nossa fraqueza, das nossas mazelas, dos nossos pecados, nós queremos estar nas tuas mãos. Usa-nos, Senhor, usa-nos, Senhor, e se preciso for selar com o nosso sangue o testemunho do Evangelho, que seja assim, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Bendito é o teu nome, em nome de Jesus, aleluia, amém.